mais uma vez, hoje que é o dia do Senhor, um dia extremamente importante para nós cristãos, dia no qual nós nos lembramos da ressurreição do nosso Salvador, dia no qual somos convocados pelo próprio Deus para o adorarmos, para aprendermos mais dele, e estamos aqui em obediência ao quarto mandamento. Mas hoje também é um dia importante porque nós celebramos mais um ano de independência do nosso país. Então vamos nos lembrar sempre de orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Sabemos que temos muitas bênçãos no nosso país, como o fato de podermos adorar a Deus livremente, mas também nós temos os nossos problemas, dificuldades. O Brasil ainda precisa ouvir muito do Evangelho para que nosso país seja de fato uma nação cristã. Como eu antecipei para os irmãos, nós vamos hoje dar um panorama geral daquilo que nós vimos nos nossos estudos sobre a virtude da fé. Nós passamos aí 17 domingos falando sobre a fé. Numa das primeiras aulas que nós tivemos, nós discutimos sobre a dificuldade que muitas vezes nós temos para definir a fé, para falar sobre tudo aquilo que envolve o tema da fé, mas depois de 17 estudos, eu creio que nós tenhamos agora uma compreensão um pouco mais clara, um pouco mais objetiva sobre o que as Escrituras nos falam a respeito da fé. O que é importante nós sabermos sobre a fé, para que nós a desenvolvamos, para que ela cresça, aumente, e sejamos assim fortalecidos pelo Senhor. Então, nós vamos passar rapidamente aqui em alguns pontos para nos lembrarmos daquilo que nós estudamos. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se lembrar talvez de algum ponto que a gente estudou em alguma aula e quer uma explicação mais detalhada, fique à vontade de participar também. O nosso objetivo aqui é crescermos juntos. Então, como nós vimos, a fé conforme as Escrituras é um dos aspectos mais importantes da vida cristã. Nós somos cristãos porque nós cremos em Cristo Jesus. O início, o princípio daquilo que nós fazemos como cristãos parte da fé que nos é dada por Deus. Deus nos concede a fé, nós abraçamos a Cristo Jesus e uma vez crentes nós passamos a viver agora em esperança da vida eterna e também no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, não apenas de forma temporal, mas especialmente de forma lógica, a fé precede a esperança e o amor. Como nós vimos em várias aulas, a fé não é apenas o início da vida cristã. A fé, na verdade, é exercida ao longo de toda a nossa vida cristã, mas ela precede a esperança e o amor que nós vamos estudar depois. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que o autor aos Hebreus nos diz no capítulo 11, verso 6. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos entender o que é fé e como nós devemos exercê-la, praticá-la na nossa vida cristã. Na primeira aula, irmãos, nós começamos a refletir sobre aquilo que é oposto à fé, que é a incredulidade. Se os irmãos se lembram, nós nos perguntamos sobre qual é o pior pecado, e nós vimos que o pior pecado e primeiro é a incredulidade. Nessa aula, se os irmãos se lembram, nós vimos que a Bíblia nos mostra que há uma gradação de pecados. Nós costumamos dizer que não há pecadinho e pecadão, mas nós vimos nessa aula que, na verdade, sim, há pecados que são mais odiosos à vista de Deus do que outros pecados. É claro que isso não é uma razão para que nós desprezemos o peso dos pecados menores, mas, na verdade, serve para que nós tenhamos um temor maior sobre aqueles pecados mais graves que a Escritura nos mostra. E nós vimos que o pior pecado é a incredulidade. Por quê? Porque a partir da incredulidade nascem todos os outros pecados. Uma vez que nós desprezamos a palavra de Deus, uma vez que nós desprezamos aquilo que Ele nos revela, nós então não obedecemos. Nós então quebramos a lei em muitos outros momentos e assim pecamos contra o Senhor. E apenas quando nós entendemos o quanto é grave diante de Deus, e uma vez que nós temos essa fé imperfeita, muitas vezes nós descremos em Deus, e isso nos leva a muitas debilidades. Por que muitas vezes nós sofremos ainda nesta vida? Justamente porque nós temos uma fé imperfeita. E nós vimos algumas formas como essas debilidades se manifestam por causa da incredulidade.
nós nos perguntamos, por que nós oramos tão pouco? Justamente porque nós não cremos em Deus suficientemente a ponto de crer que a nossa oração nos trará o conforto, nos trará a tranquilidade necessária, porque Deus é poderoso para responder. E uma vez que nós não cremos nisso, nós deixamos de orar. Nós não valorizamos o meio de graça da oração. Por que nós nos afastamos de Deus? Porque nós não damos crédito à sua palavra. Porque nós temos incredulidade em nosso coração. Por que nós mentimos? Justamente porque nós não valorizamos e não damos crédito suficiente às ameaças que Deus nos faz, tendo em vista a mentira. Deus é um Deus verdadeiro, é o Deus que não pode mentir. E uma vez que nós não cremos perfeitamente em Deus dessa forma, nós não valorizamos a seriedade que é o pecado da mentira. Por que nós andamos ansiosos e preocupados? Justamente porque nós não cremos na soberania e na providência de Deus. Porque nós não cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Então as coisas nos trazem preocupação, resultado da incredulidade. Por que nós pensamos que somos autossuficientes? Porque nós não cremos suficientemente em Deus, nós cremos em nós. Nós achamos que é a força do nosso braço, nós achamos que somos nós que vamos trazer sustento necessário para a nossa vida, que nós nos bastamos. Tudo isso é resultado da incredulidade. Então, nós apenas reconhecemos o valor da fé quando nós reconhecemos a seriedade da incredulidade, de que nós precisamos de um remédio contra todas essas coisas, que é a fé verdadeira. Essa foi a nossa primeira aula. Alguma questão até aqui, irmãos? Relembrado como foi a nossa primeira aula? Entendido o problema da incredulidade, agora sim nós podemos buscar entender o que é a fé salvadora. Uma fé que é distinta de outros tipos de fé. É uma fé que de fato pode nos salvar. O que nós
É algo que precisa ser colocado em ato, em prática, todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós precisamos renunciar à incredulidade e nos apegarmos e descansarmos em Deus. A fé salvadora é marcada por isso, certo? Entendido o que nós devemos evitar, que é a incredulidade, e o que nós devemos buscar ou compreender, que é a fé salvadora, então nossa terceira pergunta é: de onde procede a fé? A segunda pergunta já nos antecipou isso, que é algo possibilitado pelo Espírito. Mas de onde então a fé procede? A fé como ato humano procede de Deus como dom sobrenatural e delegado. Se os irmãos se lembram, nessa aula nós discutimos um pouco sobre a relação entre responsabilidade humana e soberania de Deus. Nós vimos que sim, nós temos a responsabilidade de colocar a nossa fé em ato, atualizá-la, mas quem nos dá a capacidade para isso, a disposição para isso, é o próprio Deus. Sempre procede de Deus de forma soberana. É isso que Efésios 2. Perfeito. Então, Paulo fala que a salvação vem pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele está enfatizando que a salvação pela graça, por meio da fé, é algo que procede de Deus. E, nesse sentido, a fé nos é concedida por Deus. Nós vimos que Deus, pelo seu Espírito, nos dispõe e nos habilita a crer. É claro que o crer é um ato nosso. Deus não crê em nosso lugar. Mas nós só podemos crer porque Deus muda a disposição do nosso coração. Nós vimos que por causa do pecado nós estamos em uma situação de inteira aversão a Deus, indisposição a tudo aquilo que é bom. Como o próprio texto de Efésios 2 diz, nós estamos mortos em delitos e pecados. Então Deus vem até nós e agora nos dá a capacidade de voluntariamente crermos em Deus. É uma ação sobrenatural de Deus no nosso coração. Ele nos regenera, nos dá uma nova vida e agora nos capacita a crer. Então Deus opera de forma soberana por meio das causas secundárias, nós vimos isso. Ele é soberano, mas ele não anula a liberdade do homem. O problema é que por causa do pecado, nossa liberdade está cativa a fazer apenas aquilo que é mal. Nós pecamos de forma livre, mas nós apenas pecamos. Então Deus agora muda o nosso coração e nos dá a capacidade de escolhermos aquilo que é bom, nos dá nova vida, nos faz crer. Ele opera em nós para que livremente nos voltemos àquilo que é bom. E nós vimos uma distinção nessa aula, que é a distinção entre fé habitual e fé atual. Os irmãos devem ter se lembrado disso, devem ter anotado, em que Deus nos concede o dom sobrenatural da fé, ou seja, o hábito, a disposição para crer, de modo que nós podemos agora crer nas verdades sobrenaturais do Evangelho em ato, a fé atual. Então, a fé que é habitual nos é concedida por Deus, e Ele então nos capacita, nos dispõe, nos possibilita a respondermos a essa disposição, colocando a fé em ato, colocando a fé em prática diariamente. Então, quando nós recebemos esse hábito ou essa disposição, nós somos inteiramente passivos. Não há nada em nós que nos faça merecer ou conquistar a fé ou a salvação. Na verdade, nós somos passivos. Deus soberanamente age em nós e nos dá essa disposição. Mas uma vez que nós somos vivificados, agora já com uma nova vida, nós nos tornamos ativos na expressão da fé. E é que está a grande questão dessa aula. A nossa fé é colocada diariamente em ato porque nós somos dispostos a isso por Deus. Mas nós temos sim a responsabilidade de colocarmos essa fé em ato. Nós temos sim a necessidade de diariamente atualizarmos a nossa fé. Pois não. E a fé atual. Isso. Não. Assim, ordinariamente não. A gente costuma dizer que há exceções para isso, por exemplo, no caso de crianças que morrem na infância. Mas são casos não ordinários. Sim, justamente pelo tamanho da graça. É algo tão bom e tão gracioso para conosco que é impossível que nós não respondamos favoravelmente a isso. Porque nós dizemos que o homem é criado sempre com a propensão ao bem. Quando Deus cria o homem busca o bem. O pecado nos faz perverter a visão de bem. Então, ao invés de buscarmos aquele bem que é sumo, aquele bem que é estabelecido por Deus, nós buscamos bens aparentes. Por exemplo, por que um homem peca? Ele não peca porque ele busca o mal em si. Ele peca porque ele vê aquilo como um bem para ele. Por que eu vou roubar? Porque eu sou beneficiado com isso. É claro que isso não é um ato em si bom. Roubar não é bom.
mas eu vejo, por causa do meu pecado, isso como bom para mim. Então, quando Deus nos renova, nos dá uma nova vida, agora nós temos essa visão de bem ajustada. E agora nós vamos buscar aquilo que é de fato o bem. Então, por causa dessa disposição para buscar sempre o bem, aquele que foi vivificado, ordinariamente não vai deixar de buscar o bem. Ele vai colocar essa fé em ato por causa disso. As exceções são aqueles que não tiveram tempo para isso. Crianças que morrem na infância, por exemplo, sendo eleitas, recebem o dom da fé habitual, mas não necessariamente colocaram essa fé em ato. Por quê? Porque não houve tempo para isso. Apenas por isso. Certo? Isso. Crianças eleitas que morrem na infância ou pessoas também com algum tipo de deficiência que a impeça de fazer isso, né? Isso. Sim. Não, não. Mas o Espírito continua agindo para que ele tenha essa disposição. E é claro que as pessoas fazem isso em maior ou menor grau à medida da santificação, né? Isso, exatamente. Mas sempre coloca. E olhando isso sob a ótica da união com Cristo, nós falamos que nós somos, pela fé, unidos a Cristo Jesus de forma sobrenatural e soberana, mas uma vez que nós somos unidos a Ele, nós confirmamos essa união. Então essa ideia de fé habitual e fé atual traz essa ideia. Nós somos unidos a Cristo sem que nada fizéssemos por merecer isso. Mas uma vez unidos, nós confirmamos essa união por meio desses atos de fé. É isso que as Escrituras nos ensinam. Certo? Tudo bem até aqui, irmãos? Podemos prosseguir? O que nós vimos na nossa quarta pergunta? O que significa o fato de a fé ser sobrenatural? Significa a impossibilidade da sua experimentação de acordo com a ordem natural das coisas. Deus na natureza. Deus existe, Deus é bom, soberano, Deus nos revela traços da sua vontade, então pela natureza nós podemos chegar à conclusão de que precisamos adorar a Deus, de que não devemos matar, não devemos roubar, tudo isso a gente tem informação. Agora, sobre o fato de que nós estamos mortos em delitos e pecados, e o meio de salvação concedido por Deus é a salvação em Cristo Jesus, nós não temos acesso a isso nas Escrituras. Ou antes, nós não temos acesso a isso na natureza, nós só temos acesso a isso nas Escrituras. Olhando para a natureza, nós não conseguimos chegar à conclusão de que Deus é trino, por exemplo, e de que Ele nos salva por meio de Cristo. Nós precisamos de uma revelação sobrenatural da parte de Deus que nos dê essas informações. Isso é possível por meio das Escrituras. Então, o homem, pela sua força, apenas pelo uso da revelação natural, não pode chegar à fé salvadora. Por quê? Porque ela é resultado da ação sobrenatural de Deus. E como Deus age sobrenaturalmente? Por meio da sua palavra. A palavra de Deus é o registro dessa revelação sobrenatural de Deus que nos leva a conhecer sua vontade salvífica, que nos faz termos acesso à salvação. Então, pelas Escrituras, nós temos acesso à revelação sobrenatural de Deus que é necessária para a salvação. E nesse sentido, é impossível ser salvo a parte das Escrituras. Não porque as Escrituras em si sejam o meio que nos dá a salvação, mas porque, para sermos salvos, precisamos ter acesso à revelação sobrenatural de Deus, que está registrada nas Escrituras Sagradas. Então, quando nós recebemos o dom sobrenatural da fé da parte de Deus, o que a gente faz? A gente passa a dar crédito a tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se é Deus quem está dizendo e nós cremos em Deus, por inferência, lógica, nós cremos naquilo que está registrado nas Escrituras. Por quê? Porque é Deus falando conosco. Então, em algum sentido, nós podemos dizer que a fé nos faz crer na palavra de Deus, justamente por isso, porque é a palavra de Deus. Em última instância, nós cremos em Deus, mas se Deus está falando nas Escrituras, nós cremos também nas Escrituras. Mas será que nós precisamos crer em tudo o que as Escrituras dizem para sermos salvos? E aí eu quero perguntar para os irmãos, se os irmãos se lembram, o que a gente discutiu nessa aula sobre isso? Precisamos crer em tudo que as Escrituras dizem para sermos salvos? Sim ou não? Precisamos? Não?
Perfeito. Então, sim, nós precisamos crer em tudo porque é a palavra de Deus. Agora, se eu chegar no céu e um anjo me perguntar alguma coisa muito específica, porque lembram, a fé envolve conhecimento, certo? Eu preciso conhecer tudo que está aqui, chegar lá no céu, o anjo me perguntar, me dar uma prova. Se eu passar em determinado grau, ele fala, você pode entrar ou você não pode. Então, a resposta a essa pergunta é como? Precisamos crer em tudo que as Escrituras dizem para sermos salvos? Certo, é isso mesmo. Perfeito. Ainda. A gente usou uma distinção a respeito da fé nessa aula. Os irmãos se lembram qual era? Que nos ajuda a entender. Mas crê, certo? De que forma? Tá, mas a gente fez uma distinção entre um tipo de fé e outro tipo de fé sobre essas verdades. Exatamente, fé implícita e fé explícita. Então vamos lá lembrar o que significam essas duas expressões. Nós dizemos que nós cremos de forma implícita em tudo que Deus diz. Por quê? Porque foi Deus quem disse. Porém, há sim algumas verdades. O juízo final, são verdades que nós, todos como cristãos, cremos de forma explícita. Então, ao longo da nossa vida cristã, nós não contentamos apenas com a fé implícita. Existe uma fé que basicamente precisa ser explicitada, mas enquanto nós estamos nessa caminhada cristã, nós vamos tornando a fé implícita nas verdades das Escrituras cada vez mais explícita. Então, é o processo, faz parte da santificação. Exatamente. Conhecendo mais a fundo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando nós recebemos o dom da fé, nós cremos explicitamente nessas coisas mais básicas, fundamentais, e implicitamente em tudo que Deus diz. Mas na vida cristã, aos poucos, nós vamos explicitando essas coisas à medida em que nós conhecemos mais daquilo que a palavra de Deus diz, certo? Então essa foi a distinção dessa aula, fé implícita e fé explícita, certo? Então vejam as distinções que vão sendo dadas. Na aula de número 2, nós vimos que a fé é composta de 3 coisas. O que nós vimos? Falamos agora há pouco. Os 3 elementos da fé. Perfeito. Conhecimento, assentimento e confiança. São os 3 elementos fundamentais da fé. Na segunda, ou melhor, na terceira, nós vimos outra distinção. Em 2 aspectos. Dois tipos de fé, por assim dizer. Uma precede a outra. Fé habitual e fé atual. A fé habitual é a disposição que é dada por Deus, e a fé atual é quando ela é colocada em ato, que ela é colocada em que nós apropriamos de Cristo. E aqui, a terceira distinção que nós temos é entre fé implícita e fé explícita. Então, distinções importantes que nos ajudam a compreender o funcionamento da virtude da fé. Certo?
pela nossa compreensão correta da doutrina das Escrituras, mas porque nós descansamos apenas em Cristo, apesar, muitas vezes, dos nossos erros doutrinários. O que nós vimos nessa aula? Que nós devemos ser pacientes e tolerantes com Cristo na cruz, que nos é imputada, ou se também a obediência ativa. Se os irmãos se lembram, diz respeito àquilo que Cristo faz por nós na cruz, o que evidentemente todos creem que é imputado a nós, ou se também a sua obediência ao longo da sua vida, de alguma forma, nos é imputada como mérito. A maioria dos nossos teólogos diz que ambas são imputadas a nós. Alguns dizem que apenas a primeira. E apesar dessa discordância, o fato de nós não concordarmos com tudo isso, não nos impede de sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, porque a justificação paga até mesmo os nossos erros teológicos, foi isso que nós vimos. Deus nos perdoa em Cristo até mesmo da nossa má ou a falta de compreensão que nós temos dessa doutrina. Cristo morreu até mesmo pelos nossos erros teológicos. Então não é o fato de que nós cremos na doutrina da justificação pela fé de forma correta que nos faz sermos justificados pela fé, mas é a fé apenas em Cristo Jesus. Nosso apego e confiança apenas em Cristo Jesus. E nós vimos também a distinção entre heresias e erros teológicos. Heresias são aquelas doutrinas que negam frontalmente os princípios centrais da fé. Por exemplo, alguém que nega a ressurreição de Cristo Jesus. Isso não é simplesmente um erro teológico. É uma heresia que nega frontalmente aquilo que as Escrituras nos ensinam e, por isso, alguém que nega a doutrina da ressurreição de Cristo não pode ser salvo. É diferente, por exemplo, dessa questão sobre a imputação da obediência ativa e passiva de Cristo. Aqueles que negam a obediência ativa de Cristo imputada a nós apenas erram teologicamente. Não é propriamente uma heresia, mas é um erro, uma falta de compreensão com a qual nós devemos ter paciência e amor. Certo? Tudo bem? Os irmãos se lembram bem dessa questão da obediência ativa de Cristo? Só para lembrar então os irmãos. Quando Adão foi colocado no Jardim do Éden, Deus fez com ele um pacto que nós chamamos de pacto das obras. Nesse pacto, Deus prometeu a ele a vida eterna se ele obedecesse às estipulações do pacto, certo? Por outro lado, ele deu uma ameaça. Se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria eternamente. Então, o estado de Adão, que era um estado neutro, ou subiria para a vida eterna, ou desceria para a morte. Ele pecou, ele caiu para esse estado de morte. Quando Cristo morre por nós na cruz, ele nos paga a culpa de termos desobedecido o pacto das obras. Só que Cristo não apenas nos leva ao estágio que Adão estava, Cristo também nos concede a vida eterna. Por quê? Porque nós cremos que Cristo, diferente de Adão, obedeceu o pacto das obras e recebeu vida eterna. Então, a obediência passiva de Cristo, como que nos faz sermos livres da culpa, e a sua obediência ativa nos faz herdarmos a vida eterna. Então, nós cremos que essas duas coisas estão em jogo. Não são todos que creem nessa verdade, nós cremos que isso é ensinado pelas Escrituras, mas alguns vão dizer que simplesmente a morte de Cristo já seria suficiente de alguma forma para nos conceder graciosamente essa vida eterna. Mas nós cremos que, na verdade, a obediência de Cristo ao longo da sua vida é contada por Deus como mérito quando nos é atribuída para a justificação. Então, essa é a questão da obediência ativa de Cristo. Sexta aula. Nossa fé se apropria de quê? Se a fé é um órgão de apropriação, é um instrumento pelo qual nós recebemos algo, o que é que nós recebemos pela fé? A nossa fé se apropria de Cristo e de todos os benefícios da salvação oferecidos pela graça por meio da união com Ele. Então, uma vez que nós recebemos a Cristo e somos unidos a Ele, tudo aquilo que Ele nos conquistou para a salvação nos é garantido. O que nós vimos nessa aula? Quando nós somos salvos por Deus, nós não apenas somos justificados e libertos da condenação. Nessa aula nós vimos que salvação não é simplesmente ser livre do inferno. Salvação é algo muito maior, muito mais pleno do que apenas ser liberto da culpa. Nós vimos que quando nós somos salvos, nós recebemos o direito a todos os benefícios que Cristo nos conquistou. Foi isso que nós falamos agora, sua obediência ativa. Ele nos promete não apenas a liberdade da condenação, mas uma série de outros benefícios que nos são garantidos pela sua obra. Nós vimos também que as Escrituras nos mostram que Deus nos salva por meio de uma ordem. Ele começa fazendo algo e vai desenvolvendo essa salvação até que nós cheguemos
ao destino final dessa salvação. Alguém lê para mim Romanos 8,30, por favor? Fala sobre essa cadeia ou corrente da ordem da salvação. Verso 30? Sim. Romanos 8,30. Tem algo errado. Outra versão? Isso. Perfeito. Então, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É isso que Paulo nos diz aqui. E nós vemos que ele vai ligando uma coisa a outra. Ele fala que aqueles que foram predestinados por Deus foram também chamados por ele na história, o que nós chamamos de vocação eficaz. Aqueles que foram chamados, esses foram justificados por ele, ou seja, libertos da culpa, da condenação. E esses que foram justificados são também glorificados. Ainda que nós, historicamente, ainda não tenhamos sido glorificados, uma vez que nós possuímos a predestinação, o chamado e a justificação, nós podemos ter a certeza também de que possuiremos a glorificação. Então, Deus nos salva por meio dessa ordem. De forma um pouco mais detalhada, as Escrituras nos mostram a seguinte ordem. Primeiro, nós somos escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo. Na história, Ele nos chama de forma eficaz, pelo Seu Espírito, que nos dá nova vida. Uma vez chamados, nós somos justificados, ou seja, libertos da condenação. Somos também adotados, colocados na família de Deus e, portanto, feitos herdeiros da salvação. Nós somos, então, a partir daí, santificados, diariamente conformados à imagem de Cristo, com um propósito que é a nossa glorificação final. Isso que é salvação. Então, quando nós dizemos que nós somos salvos, nós não falamos já o que é estático na nossa vida, apenas um ponto. Ah, eu fui salvo no passado. É claro, eu fui sim salvo no passado, envolve tudo isso aqui. Mas eu estou sendo salvo, porque eu estou sendo conformado à imagem de Cristo. E eu serei salvo, porque a salvação necessariamente culmina na glorificação. Então, salvação envolve tudo isso. E nós vimos então que as boas obras fazem parte desse caminho. Onde? Aquilo que já é nosso, por causa de Cristo. Foi essa a distinção que nós vimos. Nesse sentido, sim, as boas obras são necessárias. A presença das boas obras. Não como causa meritória de salvação, mas como meio estabelecido por Ele para adquirirmos aquilo que nós já temos o direito. Então, nós já temos direito a todos os benefícios de Cristo, mas ainda não desfrutamos da posse de todos eles. Efésios 2, 8 a 10. Nós já vimos o verso 8, mas vamos ver de novo. Dessa vez até o verso 10. Perfeito. Então, observem que Paulo deixa claro para nós que as obras não são aquilo que nos concede a salvação e a fé. Mas o texto diz que ele de antemão nos preparou para as boas obras. Elas fazem parte necessária desse caminho, não como causa meritória. Não vem de vós, é dom de Deus, ele deixa isso muito claro. Mas elas fazem sim parte necessária para que nós desfrutemos disso que já nos é nosso por direito. Então, nós já somos unidos a Cristo Jesus, mas nós aguardamos ainda a plenitude dessa união, o desfrute de tudo o que isso significa. Nosso direito à vida eterna se baseia na justiça imputada de Cristo, ou seja, não nas nossas obras, mas nas obras de Cristo. Por isso não podemos acrescentar nada no direito à salvação, no direito à vida eterna. Mas o objetivo final da salvação é a nossa glorificação e a visão bendita de Cristo.
podemos perder a justificação pela fé é pela própria natureza da justificação. É algo que Deus faz para nós. É algo que não é baseado na nossa disposição, na nossa capacidade, mas unicamente por um dom de Deus. Se não depende de nós, mas de Deus, então nós não podemos perdê-la. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a certeza de que isso não vai acontecer, porque Cristo a garante intercedendo por nós junto a Deus. Nessa aula nós vimos o papel de Cristo como nosso sumo sacerdote diante de Deus. Ele não é apenas um sacerdote que entregou um sacrifício em nosso favor e acabou por aí, mas ele continua intercedendo por nós para garantir que nós continuemos firmes na fé. Romanos 8:1 vai dizer que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais possibilidade de condenação. Ele nos concedeu a fé como um dom gracioso e não exige nada de nós que ele mesmo não tenha dado. Tudo aquilo que ele precisa para nos justificar, ele mesmo nos dá. Não depende de nós. Nós vimos que a fé olha apenas para Cristo. Cristo é o seu único descanso e refúgio. Então não há espaço para relacionar a fé a nós mesmos. Se ela descansa apenas em Cristo, então é apenas Cristo que vai garanti-la. Assim nós tiramos os olhos de nós e olhamos apenas para Cristo Jesus. E Cristo então intercede como sacerdote em favor do seu povo, impedindo que ele se perca. É o que ele faz em João capítulo 10, dizendo que ele é aquele que guarda as suas ovelhas que de modo nenhum serão arrebatadas da sua mão. É o que ele faz em João 17, por meio da sua oração sacerdotal. Ele roga por aqueles que o Pai lhe deu, para que nenhum deles se percam. Nós apenas poderíamos perder nossa justificação se Deus não estivesse mais disposto a ouvir a intercessão de Cristo. Cristo, na verdade, nunca será expulso dos céus como nosso intercessor. Ele tem méritos diante de Deus. Deus o ouve porque ele tem méritos. E uma vez que ele não vai expulsar Cristo do céu, ele também não vai nos expulsar, porque Cristo intercede por nós. Certo? Tudo bem? Então, pergunta 8. A fé é a nossa justiça? Não. A fé é o único instrumento pelo qual Deus nos imputa com graça a justiça de Cristo. Qual foi a questão que nós discutimos nessa aula de número 8? Alguns irmãos nossos que creem que Deus considera a fé como base meritória da salvação. Então, ele, ao invés de exigir de nós a obediência, ele nos concede a fé, e agora ele passa a considerar a fé como base meritória da salvação. Só que nós vimos, irmãos, que a fé não tem como ênfase a própria fé. Não é como se Deus contemplasse a nossa fé quando ele nos salva. Na verdade, a fé é dada por ele para que ele contemple outra coisa, que nós nos apropriamos pela fé, que é os méritos de Cristo Jesus. Então, a ênfase da justificação pela fé está sempre no objeto da fé, e nunca na fé em si. Não é a fé que tem valor diante de Deus. Não é a fé que Deus contempla, mas é Cristo que é recebido pela fé, que é contemplado por Deus. Então, a fé não é a causa meritória da salvação. Mas qual então é a causa meritória da salvação? É a obediência passiva e ativa de Cristo. Porque quando Cristo, ou melhor, quando Deus nos olha, ele não vê mais a nós, mas ele vê a justiça de Cristo. Por isso nós somos justificados. A nossa condenação é transferida a Cristo e a justiça dele é transferida, é imputada a nós. Nós vimos até a discussão, alguns falam que é como se Deus estimasse a nossa fé como uma obra. É como se Deus olhasse para nós e falasse, olha, eu sei que você não pode obedecer, então eu vou considerar sua fé como se fosse obediência. Só que não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam que Deus não muda suas exigências. Ele ainda exige obediência perfeita, que nós não podemos cumprir. Por isso alguém precisa cumprir em nosso lugar. E esse alguém é Cristo. Uma vez tendo cumprido essas exigências, agora essa obediência nos é imputada, é considerada nossa pela fé, que é apenas um instrumento pelo qual nós recebemos tudo isso. Certo? Adiante, então. Qual é o exercício principal da fé? A partir da aula de número 9, irmãos, nós percebemos que nós saímos da discussão mais teórica, que vai até o capítulo 8 do nosso livro, e entramos nas implicações práticas dessas coisas. Então, já refletimos aí sobre as nuances de onde procede a fé, o que significa a fé, o que Deus considera com relação à fé, mas agora nós vamos para uma parte mais prática. Qual, então, é o exercício principal da fé? Nós vimos que o exercício principal da fé é a contemplação da glória de Cristo. Essa fé que é exercitada diariamente contempla a glória de Cristo. A fé verdadeira troca a autodependência pela dependência de Deus. Nós vimos, a fé nos faz olhar apenas para Deus, tirar os olhos de nós. E nesse sentido, o principal exercício da fé é contemplar a Deus pela mediação de Cristo. Cristo nos é concedido por Deus como mediador, e o próprio Cristo diz, quem vê a mim, vê ao Pai.
Então, quando olhamos para Cristo, nós olhamos para o Pai. Por meio da fé, nós diariamente nos apegamos a Cristo e o contemplamos. E ao contemplá-lo, nós somos transformados à sua imagem. Então, olhar para Cristo não é simplesmente vê-lo como um exemplo, mas ser assemelhado a Ele. À medida que nós nos apegamos a Cristo diariamente, nós o recebemos e descansamos nele, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, pelo processo de santificação. E se isso é verdade, então nossa reflexão sobre Cristo deve ser diária. Não é um dia na nossa vida que nós devamos deixar de contemplar a Cristo, de considerar a vida de Cristo, sua obra, seu ministério, seus ensinamentos. É algo que deve ser diário na nossa vida. Por quê? Porque quando nós não contemplamos diariamente a Cristo, nós ficamos sujeitos às tribulações, ao desespero, à apatia, ao descompromisso e à queda em diversas tentações. Justamente por quê? Porque nós deixamos de considerar a visão de Cristo sobre essas coisas. Por outro lado, quando nós contemplamos a Cristo, nós vemos as formas adequadas de passar por todas essas coisas, como ele passou. Por exemplo, Cristo, em face da morte, sabendo que seria entregue aos principais líderes judeus, expressou fé e confiança em Deus. E quando nós contemplamos a Cristo diante dessa situação, nós temos os nossos desejos moldados aos dele, e a própria morte se torna bem-vinda para nós. Discutimos um pouco sobre isso. Por que nós muitas vezes temos medo da morte? Justamente porque nós não consideramos a visão de Cristo a respeito da morte. Cristo, diante da morte, não se desesperou, mas ele se apegou com confiança a Deus, sabendo que mesmo na morte, Deus o sustentaria e estaria com ele. Então, ver a Cristo, contemplá-lo, é ter seus desejos moldados aos dele. Contemplar a Cristo significa deixar de contemplar todas as outras coisas, e assim significa valorizá-lo acima de tudo. Não diz respeito apenas a contemplar a Cristo enquanto contemplamos todas as outras coisas. Significa desprezá-las todas para contemplar apenas a Cristo. Significa encher nossa mente com a visão de Cristo. E assim desprezar, considerar vãs todas as outras coisas. Inclusive, é o tema do sermão dessa noite. Nós vamos expor aquele texto em que Paulo fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Por que ele considera essas coisas desta forma? Justamente porque ele contemplava a glória de Cristo Jesus. A nossa grande esperança, irmãos, é vermos a Deus na eternidade. O foco final da nossa esperança é contemplarmos Deus face a face. Mas só contemplarão a Deus face a face aqueles que hoje o contemplam pela fé. Precisamos ser acostumados com essa visão. E à medida em que nós, pela fé, contemplamos diariamente a Cristo, nós vamos sendo preparados e santificados para vermos Deus face a face. Certo? Tudo bem? Pergunta 10. Qual que é o princípio da nossa obediência? A fé que nos santifica é o princípio da nossa nos aperfeiçoa e nos faz obedecermos a Deus. Nós vimos o caso de Abraão. Por que Abraão obedeceu a Deus mesmo no momento da maior das provações, quando Deus requereu Isaque como sacrifício? Justamente porque ele teve fé em Deus. Foi a fé que deu origem, que possibilitou a sua obediência. Por quê? Viver por fé significa confiar na palavra de Deus em todas as condições, acima de todas as coisas, justamente com o propósito de ser guiado por ela. Então, naquele momento, Abraão tira os olhos de si, e uma vez crente e fiel às promessas e às palavras ditas por Deus, ele se apega não naquilo que é incerto, mas naquilo que é objetivo e certo, que são as promessas de Deus. E por isso ele obedeceu, porque ele teve fé nessas coisas. Tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, apenas com fé podemos agradar a Deus. Nós só vamos obedecer a Deus à medida em que nós damos crédito àquilo que Ele nos diz. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Certo? Lição 11. Além de ser o objeto da nossa fé, que nós vimos nas outras aulas, Jesus também é o padrão da nossa fé. Isso o afirmamos com alegria, porque Jesus é o maior exemplo de crente que já existiu. Nessa aula nós discutimos um pouco sobre se Jesus poderia ser o exemplo da nossa fé. Porque nós vimos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E aí nós nos perguntamos, será que Cristo, sendo verdadeiro Deus, poderia ter fé? Nessa aula nós vimos que sim. Porque além de ser verdadeiro Deus, ele também é verdadeiro homem. E como homem, ele confiou nas promessas que Deus lhe fez. É claro que Cristo não creu em Deus pela fé da mesma forma como nós. Em que sentido? Nós cremos em um Deus que é misericordioso para conosco. Mas Cristo não precisava de misericórdia. Ele não era pecador. Mas Deus, na eternidade, havia feito promessas ao Filho.
de que ele seria glorificado e de que ele receberia um povo para si. E por isso, mesmo diante do sofrimento e diante da morte, Cristo creu em Deus. E isso o motivou a obedecer. Então, nesse sentido, Cristo também é modelo de fé para nós, porque a sua fé o fez suportar os maiores sofrimentos, tendo em vista aquilo que lhe havia sido prometido. E de forma semelhante, pelos sofrimentos, nós participamos do sofrimento de Cristo pela fé. Sim, Cristo é o nosso maior exemplo de fé. Essa fé pode ser aumentada e fortalecida? Sim, a fé pode ser aumentada e fortalecida. De que forma? Pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra, dos sacramentos e da oração. Foi uma aula na qual nós vimos os meios de graça. Quais são os meios pelos quais Deus nos concede a graça de crescermos pela fé? A exposição pública da palavra, especialmente, os sacramentos, a saber, o batismo e a ceia do Senhor, e a oração. Negligenciá-lo significa permanecer com uma fé fraca. Então, como a fé não é apenas o início da vida cristã, mas ela visa a um alvo, ela precisa ser fortalecida pela palavra, pelos sacramentos e pela oração. Por isso, não negligencie os meios de graça. Aqueles que têm a fé salvadora devem temer a Deus e tremer diante das suas ameaças? Sim, aqueles que têm a fé salvadora devem possuir um temor e tremor filial, que reverencia a Deus como Pai e evita o terror servil em relação a Ele como juiz. Como nós vimos, quando nós cremos em Deus, nós não cremos apenas nas suas promessas. Nós cremos em tudo aquilo que Deus nos diz, inclusive as suas ameaças. Então, aquele que não crê em Deus não vai levar a sério as suas ameaças. Por isso, nós somos chamados, sim, a temer a Deus. De que forma? Não de forma servil, mas de forma filial. Como filhos que temem a um pai e que têm medo de pecar contra ele. Têm medo de desagradá-lo. Ao contrário, não temer a Deus é impiedade e incredulidade. 14. Existe fé falsa? Sim, muitos possuem fé falsa. Fé de aparência real, sem ser sobrenatural. Nessa aula nós vimos que, muitas vezes, uma fé pode ser manifesta externamente da mesma forma como uma fé verdadeira, mas que na verdade não tem raízes sobrenaturais. E nesse caso, essa fé terminará em apostasia. Nem todo aquele que professa ser cristão é verdadeiramente salvo. A fé salvadora, dissociada da qualidade sobrenatural, nunca terminará em vitória. É isso que nós vimos na aula 14. Aula 15. Qual que é o objetivo de Satanás em seus ataques contra os filhos de Deus? Por que Satanás nos tenta? Fazê-los abandonar a Deus e a fé nele, em especial mediante a negligência da palavra e da oração. Nessa aula nós vimos que Satanás não conhece aqueles que têm a fé salvadora ou não. Então ele vai atacar a todos indistintamente para que todos percam a confiança em Deus. E ele faz isso por meio de grandes tentações, especialmente quando nós negligenciamos a sua palavra e a oração. Então, o meio pelo qual nós podemos nos fortalecer contra as tentações de Satanás é fazer como Cristo, orar e nos apegar à palavra de Deus. 16. Como devemos responder às provações que Deus nos envia? Devemos responder com fé nas provações procedentes como dádivas do Deus bom, sábio e poderoso, pois Ele nos refina e aperfeiçoa a fé. Se por um lado Satanás nos tenta para que nós percamos a confiança em Deus, Deus, por outro lado, nos prova para que nós tenhamos mais confiança nele. Ele usa situações amargas, difíceis, tribulações, para que nós sejamos aperfeiçoados e deixemos de confiar em nós para confiar apenas em Deus, com a certeza de que Cristo venceu o mundo, inclusive as provações e dificuldades, com o objetivo de nos fazer crescer em fé. E por fim, nossa última aula foi se a fé verdadeira sempre persevera e termina em vitória. E nós vimos que sim. A fé, como dom divino sobrenatural, persevera até o fim em vitória, apenas por causa de Jesus Cristo, que nunca pode falhar. Se Cristo não pode falhar, então nossa fé também não pode, porque ela é concedida por Deus por meio de Cristo. E nesse sentido nunca podemos nos perder. E nós vimos então nessa aula da semana passada que não apenas podemos ter a certeza da perseverança dos santos em geral, mas nós podemos ser subjetivamente, individualmente nutridos nessa certeza, à medida em que nós, pelos meios de graça, somos fortalecidos na fé. Certo? Então essas foram as aulas que nós tivemos. Só para concluir esse nosso bloco de aulas sobre a fé, irmãos, o que nós podemos enfatizar que foi uma tônica ao longo de todas essas lições? Que nós somos chamados a viver por fé, de modo que a fé não é apenas o início da nossa vida cristã, mas ela é um elemento fundamental. O nosso crescimento na fé, que nós de fato busquemos esse aperfeiçoamento
para que a cada dia abandonemos mais a incredulidade e busquemos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Deus abençoe os irmãos. Semana que vem nós começamos a nossa revista. O presbítero Gumercindo está com a palavra para o encerramento da escola dominical.